você passa a pintura, fica bonito. Com o tempo, o que vai acontecer? As rachaduras vão acontecer. Então vamos lá, pessoal. Vamos entrar no nosso conteúdo. Chefe, por que o meu chantilly racha? E qual que é os fatores principais que levam o chantilly a rachar, tá? Muitas das vezes, o que acontece? As pessoas fazem o bolo, né? O bolo sai lindo, sai maravilhoso, o bolo fica perfeito, e ela faz esse bolo, coloca na geladeira e do nada esse bolo racha, acontece isso. Se já aconteceu isso com você, coloca aqui embaixo se seu bolo já rachou ou não. Comenta aqui embaixo, chefe, meu bolo já rachou. Porque isso acontece, muitas das vezes, você faz o bolo, bate chantilly corretamente, faz tudo de forma correta, coloca na geladeira para esperar o cliente, e muitas vezes o seu bolo racha, até mesmo dentro da geladeira, ou até mesmo na mesa do cliente de vocês. O que ocasiona isso? O que acontece quando isso... qual que são os fatores principais que levam com que o seu chantilly racha, por exemplo? Um dos fatores muito importantes que vocês precisam levar em consideração é a temperatura da geladeira de vocês. Exatamente, a temperatura da geladeira de vocês. Um bolo, por exemplo, você vai nas grandes vitrines de padarias, se você olhar lá, os bolos ficam de 3 a 6 dias dentro da vitrine e vocês olham, ele está intacto, não racha, tá bonito ainda, o aspecto de brilho ainda continua. Por que isso acontece? Isso acontece, pessoal, porque a temperatura da geladeira está adequada, tá? Está adequada juntamente com o bolo. O que acontece no nosso caso, que a gente não tem uma vitrine como das grandes padarias, a gente tem uma geladeira. A sua geladeira ela não pode estar nem alta demais e nem abaixo demais, tá? Baixo demais. O que acontece quando a sua geladeira ela está, por exemplo, vamos falar ali no número 3 da sua geladeira, que é uma temperatura muito baixa. Ela vai umedecer e a partir do momento que umedece o seu chantilly, ele tende a rachar porque o chantilly ele fica meio que mole, tá? Então por isso que muitas vezes você pega o seu bolo, fica lindo, maravilhoso da forma que você bate, coloca na sua geladeira e fala, ufa, graças a Deus já fiz o meu bolo, vou deixar aqui na minha geladeira e tá ok. E aí o que acontece? Deixou na geladeira, na temperatura no número 3, tá? Ou no número 4. E aí o que acontece? No abre e fecha da geladeira, a geladeira ela ainda está quente, tá? Estando quente, o que acontece? O seu chantilly ele vai umedecer. E a partir do momento que o seu chantilly umedece dentro da geladeira, e aí aparentemente ele vai estar bom, mas quando você entrega para o cliente de vocês e racha na mesa, muitas das vezes isso acontece porque a sua geladeira está numa temperatura muito abaixo do normal. Então, geladeira abaixo do normal, o chantilly ele não vai segurar. Porque o que acontece? O bolo, ele precisa, para o chantilly grudar bastante no bolo, o bolo ele precisa estar numa temperatura muito elevada, muito legal, tá? Por isso que é sempre bom você prensar um bolo do dia para o outro, porque aquele gelo do bolo, ele conserva o chantilly ao lateral, tá? E aí o que acontece? Você coloca na sua geladeira com a temperatura muito abaixo, o que acontece? Umedece o chantilly e muitas vezes ele racha. Se não rachar na sua mão, ele racha na mesa do cliente, tá? É por isso que muitas vezes essas coisas acontecem também. E uma das coisas, o que faz para evitar isso? Chefe, o que eu faço para evitar com que meu chantilly não rache dentro da minha geladeira? Olha só, eu gosto sempre de deixar a minha geladeira, tá? Eu creio que você aí tem que fazer na casa de vocês também, porque eu faço na minha, dá muito certo. A minha geladeira é entre 5 e 6, porque na temperatura entre 5 e 6, porque é uma temperatura mediana, tá? Essa temperatura mediana, ela vai conservar tanto o bolo de dentro quanto o chantilly que vai em volta do bolo. E conservando, eu vou ter aí uma maior durabilidade de tempo para entregar para o meu cliente ou até mesmo para deixar em cima da minha mesa. Por quê? Porque ele já está na temperatura compatível com o meu bolo e o chantilly. Estando na temperatura, ele vai fixar, ele não vai rachar, tá? E porque também você não pode deixar a sua geladeira na última velocidade, por exemplo, no número 7 ou até mais no número 7. Eu vou aumentar um pouco mais a minha geladeira porque para conservar o bolo. Aí você está cometendo um grande erro. Por que você está cometendo um grande erro? Porque a partir do momento que você aumenta a temperatura da sua geladeira, você está aumentando aí o grau de congelamento do seu bolo, tá? E aí o que acontece? Aumentei o grau
de congelamento do meu bolo, a princípio ele vai congelar, ele vai ficar legal. A curto prazo ele vai ficar bom, mas a longo prazo, o que vai acontecer? Ele vai ressecar, o chantilly ele vai ressecar no bolo, e quando resseca, o que acontece? Ele racha, tá? Então, a temperatura ideal. Chefe, qual que é a temperatura ideal que eu tenho que deixar para que o meu bolo não rache? O que eu faço, tá? E isso aqui é algo que eu faço que dá muito certo para mim, tá? Eu coloco entre 5 e 6, que é a temperatura mediana ali. Eu vou dizer ali que é a temperatura ideal ali que conserva o meu bolo, tá? Conservando o meu bolo, eu consigo dar uma garantia melhor para o meu cliente e ter mais uma autoconfiança para entregar meu bolo, tá? Então, cuidado com a temperatura da sua geladeira, que é um fator muito principal quando se trata aí de chantilly rachar, tá? E muitas vezes o chantilly racha, você nem sabe o porquê. Então, um dos fatores é esse. A baixa temperatura e a alta temperatura, é por isso que eu falei que você tem que deixar na média temperatura, porque essa temperatura ela vai conservar muito mais o seu bolo, tá? Eu deixo ali entre 5 e 6, que é uma temperatura muito legal, não está nem muito alto demais para ressecar e rachar o meu chantilly, nem baixo demais para que ela acabe derretendo na mesa do meu cliente, tá? Outro fator muito principal, um fator que acontece muito, é a forma que você manipula, a forma que você bate o seu chantilly, tá? Isso é algo que estraga qualquer chantilly, a forma que você bate, por exemplo, e hidrata o seu chantilly, tá? Existem várias outras formas, mas eu quis ressaltar algumas delas aqui para vocês entenderem o fator principal, que o seu bolo acaba rachando, e muitas vezes a gente não sabe o porquê. Comprei meu chantilly, armazenei, bati o meu chantilly de forma adequada, tá? E aí eu não soube hidratar o meu chantilly. Não soube hidratar o meu chantilly, ficou um pouco duro. O que aconteceu? Eu vou pegar esse chantilly duro e vou, assim, não duro, tá? Mas da forma que você acha que hidratou, mas ele está um pouco poroso e vai passar sobre o bolo, tá? E passando sobre o bolo, ele vai rachar. E por que isso acontece? Porque a forma da hidratação foi completamente incorreta, tá? A forma da hidratação foi incorreta. Por quê? Porque se você pega, por exemplo, o seu chantilly, é como se fosse um reboco de uma casa. Vamos comparar o chantilly, né, com o reboco de uma casa. Se você pega, por exemplo, um reboco, né, um cimento, né, eu falo isso porque o meu irmão é pedreiro, então ele fala isso para mim. Quando você pega um cimento de uma forma bem bruta, sem hidratar a massa corretamente, aplica sobre a parede, aplicou sobre a parede, por mais que o reboco ele fica bonito, fica lisinho, você passa a pintura, fica bonito, com o tempo o que vai acontecer? As rachaduras vão acontecer. Por quê? Porque o cimento ele não estava mexido de forma correta, ele não misturou de forma correta, a hidratação da água não casou junto ali com o cimento, com areia, enfim, e aí acontece as rachaduras, ele resseca e racha. Por quê? Porque não está de forma correta. Mesma coisa trazendo para o nosso mundo é o nosso chantilly, tá? O nosso chantilly, se ele não tiver aí de uma forma bem manipulada, bem trabalhada, bem hidratada, você vai aplicar sobre o seu bolo, vai estar bonita a sua decoração, mas muitas das vezes você coloca na sua geladeira e ele acaba rachando, tá? E muitas vezes a gente não sabe o porquê isso racha, não sabe por que isso acontece, porque esse é mínimo detalhe. Poxa, eu bati o meu chantilly, ele ficou de forma legal, aparentemente ele estava bem hidratado, e aí o que aconteceu? Ele rachou. Mas por quê? Porque muitas das vezes, principalmente o chantininho, ele tem um falso ponto que ele dá. E esse falso ponto a gente acha que o chantininho ele está de forma adequada para trabalhar. E aí o que eu faço com esse chantininho ainda rígido, ainda duro? Aplico sobre o meu bolo. E sem nenhuma experiência, aplico sobre o meu bolo, giro minha bailarina, deixo ele retinho. E muitas das vezes o que acontece? Ele acaba rachando por falta de hidratação, tá? Falta de hidratação, geladeira da temperatura alta, o que acontece? O bolo vai rachar, tá? Eu recebo sempre isso no meu direct, chefe, o meu bolo rachou. Eu fiz um bolo de um dia para o outro, coloquei na geladeira, o que aconteceu? O meu bolo rachou dentro da geladeira e agora eu não sei o que fazer. Ou muitas vezes, chefe, eu entreguei o meu bolo para o cliente, estava perfeito, mas o cliente falou para mim que o meu bolo rachou, tá?
E aí, quando isso acontece, a maioria das pessoas, por inexperiência ou por não saber de fato, elas não sabem identificar onde que está o erro. E aí continua fazendo, continua errando, continua fazendo e errando, e não sabe como evitar esse tipo de problema, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai hidratar o seu chantilly ou o seu chantininho de forma correta. Deixar com que ele fique até mesmo na batedeira, tá? Chefe, eu não tenho paciência de esperar, por exemplo, o meu chantilly ou o meu chantininho bater corretamente. Isso é um dos erros muito comum também, que a galera acha que porque bateu, só bateu, já está pronto para aplicar no bolo. Não, gente, existe toda uma questão de preparo antes de aplicar no bolo, tá? Então é por isso que muitas vezes o chantilly de vocês racha. Então o que vocês vão fazer? Hidratá-lo de forma correta. E como eu vou hidratar ele de forma correta? Você vai bater o seu chantilly ou o seu chantininho, que a gente fala muito sobre chantininho. O que você faz? Você bateu o seu chantininho, coloca ele para descansar. Colocou seu chantininho para descansar entre 15 a 30 minutos, dependendo muito do seu tempo, da sua temperatura. Ou eu coloco às vezes 15, eu coloco às vezes 30, então fica entre 15 e 30 minutos. Coloquei para descansar depois de batido, descansou, eu trago para a mesa e eu começo a fazer o trabalho de hidratação. Quando você começa a fazer esse trabalho de hidratação, colocar os reagentes para hidratar, ou o próprio chantilly para hidratar, o que vai acontecer? O chantilly vai ficar tão liso, tão maleável, tão bom de trabalhar, que quando você vai aplicar no seu bolo, você não vai ter nenhuma dificuldade e automaticamente o seu bolo ele vai ficar intacto, ele não vai rachar, tá? Então, a hidratação de forma incorreta, ele te dá um bolo de forma incorreta também. Então, o trabalho, a manipulação do seu bolo é muito importante, tá bom? Então, trabalhe de forma correta o seu chantilly para que ele não rache na sua geladeira, tá? E outra coisa também, um dos fatores muito importantes também que ocasiona, que faz com que o seu bolo racha também, é a escolha incorreta também do produtinho chamado chantilly, tá? Pessoal, existe chantilly para cada tipo de região, isso eu já falei aqui na semana do ISO Perfeito e retorno a falar para vocês novamente. Existe chantilly para cada tipo de região, existe escolhas de chantilly, diversificação, é mais ou menos isso, uma diversidade de chantilly, que existe muito tipo de chantilly, pessoal. Então você tem que escolher qual que é o melhor chantilly. Na semana do ISO Perfeito eu falei a respeito de 3 marcas de chantilly que eu mais utilizo aqui, que é o Norcal, o Lala Gold e o Amélia Mix, que é os 3 chantilly que eu mais utilizo aqui, tá bom? Não quero enquadrar vocês não quero enquadrar vocês nesses chantilly, porque muitas das vezes na cidade de vocês não encontram, mas esses 3 chantilly é um dos chantilly melhores assim que eu acho para trabalhar como se refere a liso perfeito e quando se refere em hidratação corretamente. Por quê? Porque esse chantilly ele me dá uma hidratação que eu preciso e eu coloco no bolo e não tive nenhum problema de rachadura no bolo, tá? A partir do momento que eu descobri que uma hidratação de forma correta, ela evita esse tipo de rachadura, esse tipo de problema no meu bolo, e aí acabou os meus problemas, porque assim, já aconteceu muito comigo também, de eu fazer o bolo e o meu bolo rachar, antes quando eu não sabia de fato trabalhar com o chantilly. E aí eu não sabia o que isso ocasionava. E estudando, procurando informação, eu entendi que a rachadura do meu bolo tem muito a ver com a forma que eu bato o meu chantilly, tá? Com a forma que eu bato o meu chantilly, com a forma que eu escolho o meu chantilly, porque essa temperatura, esse tempo louco, tempo muito alto, calor, e aí você compra um chantilly que não é adequado para você fazer esse tipo de trabalho, bate ele de forma incorreta, aplica no seu bolo, coloca na sua geladeira e o seu bolo dá um péssimo resultado, porque aí você não sabe escolher o chantilly de forma correta. Então escolha sempre o chantilly que está dentro da sua realidade, mas que seja um chantilly bom para trabalhar, tá? Escolheu um chantilly bom para trabalhar, bateu de forma correta, a sua geladeira, ela está na temperatura que eu falei para vocês, entre 5 e 6 ali, que é uma temperatura que não congela e não descongela, ela fica ali, ela mantém o seu bolo num padrão bem elevado e bem legal, você consegue aí fazer um ótimo trabalho e perde aquele medo ali de fazer um bolo que vai rachar na mesa do cliente. Eu sei o quanto isso é chato,
de você fazer um bolo e entregar para o cliente de vocês e receber uma reclamação, um feedback negativo, é muito ruim. Eu não gosto disso, tá? Não gosto de forma nenhuma de dar um bolo para o meu cliente e ele fala assim, poxa, o bolo estava muito gostoso, o elogio do cliente é sempre assim, o bolo estava muito gostoso, mas a decoração não estava como eu esperava. Ou o bolo está muito gostoso, mas o chantilly derreteu, as rosetas que estavam em cima do bolo começou a cair no meio da festa, tá? Então isso é muito ruim. Eu sei o quanto isso é ruim porque eu já senti na pele isso. Eu já senti na pele, eu sei o quanto é ruim você fazer um bolo, por exemplo, e receber um feedback negativo assim. Eu sei o quanto é ruim porque eu já passei na pele. Já fiz um bolo para uma cliente minha, na época que eu estava começando a trabalhar com chantilly, porque quando você começa a trabalhar com chantilly, você começa a dar um monte de cabeçada. Por quê? Porque eu sempre trabalhei em padarias, e aí eu falei, não, a partir de hoje agora eu vou fazer bolos em casa para complementar a renda. Eu comecei a fazer bolos em casa, tá? Só que o ambiente de padaria é totalmente diferente do ambiente de casa. O chantilly de uma padaria é totalmente do chantilly que a gente manipula na casa da gente. E aí eu comecei a ter essas dificuldades com rachadura, com desmonte do bolo, o bolo desmontando na mesa do cliente. E aí esses dias eu fui fazer um bolo, quando eu estava começando, eu fui fazer um bolo para cliente. Fiz esse bolo para cliente, o que aconteceu? Em vez de eu escolher um chantilly que fosse adequado para o calor de janeiro, o que foi que eu fiz? Eu peguei um chantilly que tinha no supermercado lá e trouxe para minha casa, deixei 12 horas como manda na caixinha, tudo bonitinho, pessoal. Deixei tudo bonitinho, 12 horas, fiz o armazenamento de forma correta e peguei esse chantilly e fui bater lá no lugar onde eu fui fazer o bolo. Fiz o bolo estava bonito, estava maravilhoso. E aí quando eu comecei a manusear o chantilly, quando eu comecei a manipular o chantilly, bati, comecei a trabalhar com ele, o chantilly ele começou a descair sobre a mesa. Passava a espátula, ele descaía. Passava a espátula do lado, ele ficava torto, tentava arrumar, ficava um lado baixo, outro alto, ia tentando arrumar. E aí fui tentar também para disfarçar. O que eu fiz? Peguei, a maioria das pessoas fazem isso, peguei a manga descartável com bico M e comecei a fazer as rosetas. E essas rosetas começou, pessoal, a desmontar em cima da mesa. E aí eu comecei a suar, fiquei com vergonha e foi muito ruim. Para mim foi uma sensação horrível porque é uma sensação muito de impotência quando você vai fazer um bolo e está todo mundo na expectativa daquele bolo e você faz o bolo de forma errada. O bolo não sai da forma que você gostaria que saísse. Eu sei que é muito ruim isso. Se isso já aconteceu com você, se você já passou alguns perrengues, comenta aqui embaixo o perrengue que você já passou, que é muito chato. Então eu consigo entender vocês de forma muito clara, tá? Na hora que vocês falam assim para mim, chefe, o meu chantilly ele não monta de forma correta, ou chefe, o meu chantilly ele não tá aí, ele tá rachando. Chefe, o meu chantilly todas as vezes que eu vou fazer uma roseta, ele desmonta, porque eu já passei por isso e é muito ruim. Você vê, por exemplo, muita gente te olhando na expectativa de que o seu bolo fosse o melhor bolo, que roubasse a cena da festa, e muitas vezes você, por um descuido, não digo descuido, tá? Eu digo pela falta de experiência, o seu chantilly não ficar de forma adequada, e aí você passa num bolo, o chantilly descai, as rosetas descaem, o que você vai fazer? O que eu fiz? Coloquei brigadeiros granulados na lateral para conseguir segurar o bolo. Então isso para mim foi muito constrangedor, foi muito ruim, e eu sei que a maioria de vocês já passou por isso, é por isso que eu consigo entender vocês de forma muito clara, tá, pessoal? Então, quer evitar rachadura no seu bolo? Tá com dificuldade? Já aconteceu isso com você? Então, siga esse passo a passo, tá? Sua geladeira tem que estar na temperatura adequada, tá? Porque sempre que eu trabalho sempre com consultorias em padarias, então o bolo dura entre 3 e 6 dias numa geladeira, não racha, não soa e nem não racha, não soa e nem desmonta. Por quê? Porque a temperatura da geladeira ela tá adequada para receber aquele tipo de produto, tá? Então, quer manter o seu bolo na temperatura ideal, mantenha ele sempre entre 4 e 5 ali, tá? Naquela temperatura bem legal entre 4 e 5.
para que ele fique ali, bem 4,5 é a temperatura ideal para você manter o seu bolo na sua geladeira, para evitar as rachaduras, tá? E outra coisa muito importante também é o batimento do seu chantilly, como você manipula ele, como você hidrata o seu chantilly de forma correta, como você bate o seu chantilly de forma correta, como você descansa ele, tá? Tudo isso é um fator principal para que seu bolo não rache, tá? Então tome muito cuidado com isso, tá bom, pessoal? Para você que está gostando desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, tá? Deixe seu like aí, comenta o que você achou, o que você está achando dessa live de hoje. Então comente aqui embaixo, comente também qual que foi o maior perrengue que você já passou aí na confeitaria em relação a confeitar bolo. Coloque aqui embaixo: olha, chefe, meu bolo rachou na mesa do cliente, olha, chefe, não consegui fazer tal decoração. Comente aqui embaixo para mim te ajudar, tá? Um monte de comentários aqui. A galera tá aqui ao vivo, a Lu tá boa noite, a galera de Recife também tá aqui, quem mais tá aqui? Deixa eu ver, a Rosângela também tá aqui. O bolo rachou, está quase na hora de entregar, o que fazer? A Rosângela, o bolo rachou, tá quase na hora de entregar. O que você vai fazer? Existe algumas opções que você deve fazer. Você liga para o teu cliente, fala assim: olha, me dá mais aí, lógico, se você tiver mais chantilly, tá, na sua geladeira. Se não tiver, você vai ter que fazer um trabalho com espátula ali e colocar ali um topo, alguma coisa, porque não tem o que fazer, tá? Mas se você tiver chantilly na sua geladeira, você vai ligar para o teu cliente e falar: olha, deu um problema aqui, me dá mais meia horinha e eu vou me dá mais meia horinha para me finalizar o seu bolo, e você vai lá e conserta a rachadura do seu bolo, tá? Se não tiver outro jeito, tá bom? É isso que tem que fazer. A Thalita falou que já passou por isso, falou que desmontou, que não deu nem para fazer pitangas, isso acontece mesmo. A Rosângela Carvalho falou que trabalha há muitos anos, todas as vezes que tem que usar a amélia, eu tenho um problema às vezes que eu acho aqui na minha cidade, ou seja, ela não acha muitas das vezes o amélia na cidade dela. Então aí, quando é assim, o que acontece, Rosângela? Se você na sua cidade não acha, por exemplo, a amélia, você pode optar por outros chantillis, por exemplo. O que eu sempre falo aqui, o amélia, tanto o amélia supreme, tá, que é bom, e também o Norcal, que é um dos que mais eu uso aqui também, tá? Então não fique, é por isso que é bom você não ficar muito preso a um tipo de chantilly só, tá? Se você ficar muito preso a um tipo de chantilly, pode acontecer isso que está acontecendo com você agora. Eu uso sempre o amélia, mas na minha cidade eu não achei. E agora? Eu vou perder o cliente? Eu vou ter outra opção? Vou comprar o outro chantilly? Então você precisa ter esse mix de opção para quando isso acontecer aí, você aí não perder o cliente e ainda faturar a grana que você quer faturar, tá? Que você precisa, na verdade. A Vitória chegou aqui também. Raquel, boa noite, chefe. Fiz uma massa amanteigada hoje, maravilhosa. Mandei no Telegram para você ver. Tenho 2 encomendas com essa massa, obrigado. Raquel, parabéns, tá? Mande lá no Telegram para a gente ver como que ficou a massa, tá? E parabéns pela sua iniciativa. A Ivanilda também já passou por isso. É ruim, né, Ivanilda? Quando você bate um bolo, por exemplo, monta um bolo para o cliente, com toda a felicidade do mundo, achando que vai dar tudo certo, o chantilly racha, e muitas das vezes o chantilly desmonta, não monta de forma correta, mas isso acontece. Isso acontece quando desmonta, quando racha, pessoal, como eu falei no começo, tá? A forma de batimento do chantilly, a forma de armazenamento, de escolha de chantilly, tudo isso agrega aí para que o seu bolo rache, para que o seu chantilly rache na hora aí da entrega final, que é o cliente, tá? Então, muito cuidado com isso. Então, hidratação correta, você precisa ter uma boa hidratação, a sua geladeira precisa estar na temperatura exata para você armazenar o seu bolo, tá? E o armazenamento, pessoal, do bolo, ele vai muito além. Por quê? Tem pessoas que fazem um bolo só, ok? E tem pessoas que têm muito bolo.
e tem medo de colocar o bolo na geladeira justamente por isso, com medo de rachar, tá? Então, se você souber trabalhar o chantilly de forma correta, a sua geladeira estiver aí de forma correta, você pode deixar o seu bolo ali, faz a sua produção de bolo, deixa na sua geladeira. Por exemplo, você quer folgar no domingo, por exemplo, né? O que você vai fazer? No sábado você vai fazer todos os bolos, deixar todos os bolos montados, armazene na sua geladeira e aí você só vai entregando para o cliente de vocês. Tá vendo? Isso aí porque tem muita gente que tem medo de colocar o bolo na geladeira e com medo de deixar de um dia para o outro que ele racha. Chefe, meu bolo vai rachar se eu deixar de um dia para o outro na minha geladeira? Ele vai rachar desde que você armazene de forma errada, desde que você bate seu chantilly de forma errada, desde que você escolhe o seu chantilly de forma errada, ele vai rachar, o resultado final vai ser rachar na geladeira. Mas se você bater de forma correta, fazer tudo como manda o figurino, você pode deixar, faz sua produção no sábado, no domingo você só entrega, e aí você tem um domingo livre para curtir com a família de vocês, tá? Alexandre Sampaio falou que já passou várias vezes por isso. Evanilda também já passou por isso. O Wanderson está aqui também, boa noite. Denise. Denise falou, chefe Sandro, eu gostei das suas explicação. Quero saber quantas vezes você pode hidratar o chantilly. Boa pergunta. Denise, a hidratação ela acontece uma única vez, tá? Uma única vez de forma correta. O que acontece? Você vai pegar o seu chantilly, bateu, ou o seu chantininho, né? Muitas vezes você deve estar falando de chantininho. O que você vai fazer? Bateu o seu chantininho, ficou bonito, deixou descansar, e aí você tira a parte que você vai, por exemplo, trabalhar no seu bolo, e outra parte você pode deixar na geladeira, tá? Faça sempre isso. Tirou uma parte, deixou, hidratou, ficou legal, aplicou no bolo, precisou de um pouco mais, vai lá na geladeira, pega um pouco mais, hidrata, tinge com corante e aplica sobre o seu bolo. Não pega o seu chantilly, vai hidratando, 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 porque a partir do momento que você vai hidratando, hidratando, colocando mais reagente, o que vai acontecer? Ele vai virar água, ele vai rachar, ele vai talhar e você não vai conseguir fazer um trabalho adequado. Então é por isso que o conselho para ti pegou o chantilly, bateu, deixou lá na geladeira, tirou a quantidade que você vai utilizar. Se precisar, você pega um pouco mais da sua geladeira, vai hidratando e vai usando. Nunca hidrate tudo de uma vez e vai hidratando, hidratando, porque o chantilly ele vai perdendo força e a partir do momento que ele vai perdendo força, acarreta aí uma série de problemas aí sobre o seu bolo, tá? Então, muito cuidado com isso. Alexandre aprendeu muito com a dica. A Wagner falou que passou por isso, é muito difícil, é muito ruim quando isso acontece, exatamente. A Kathleen falou que está super animada para aprender mais sobre chantilly, seja bem-vinda, Kathleen. O Anderson falou, não posso usar açúcar de confeiteiro no chantilly Flashman. Quem perguntou foi o Wanderson. Olha só, você pode sim, pode utilizar o açúcar de confeiteiro. Na verdade, não é açúcar de confeiteiro, tá? É o glacê real. A galera tá confundindo muito aí glacê real com açúcar de confeiteiro, tá? Não, é duas coisas totalmente diferentes. A função do açúcar de confeiteiro, ele serve também para fazer doces, certo? Ele serve para fazer, eu quero fazer um doce com açúcar de confeiteiro, eu vou fazer também. Ele serve para polvilhar em cima de sonho, ele serve para infinidade de coisas, tá? Mas para fazer o que a gente precisa, que é o chantininho, é o glacê real, tá? A Mavalério, da Mix, existe muito, está escrito lá, glacê real. Então, esse daqui é, de fato, para você fazer um chantininho, tá? Agora o açúcar confeiteiro, o que vai acontecer? O açúcar confeiteiro ele vai desmontar, ele vai montar, vai ficar bonito e depois ele vai desmontar, porque ele não é apropriado para fazer chantininho, tá? Então fique ligado. O glacê real não tem nada a ver com açúcar confeiteiro, tá, pessoal? Que mais? Joelma, boa noite. A galera chegou aqui. Tatiana Souza, qual o tempo certo para bater o chantilly para chegar num ponto de alisar
e trabalhos com bico. Tatiane, o ponto certo de batimento de chantilly, como eu expliquei na Semana do Liso Perfeito, inclusive para você que não participou da Semana do Liso Perfeito que a gente fez, vai acontecer novamente, então fique ligadinho à Semana do Liso Perfeito, tá? Eu vou dar todas as dicas por aqui, a gente vai falar sobre isso lá também. A gente fala sempre sobre chantilly, chantilly, como bater, como armazenar de forma correta, tá? Pois bem, o ponto certo é aquele ponto, né? Eu sempre falo o ponto de buraco, tá? Mas assim, por que eu falo sempre o ponto de buraco? Porque ninguém sabe, a maioria das pessoas não sabe bater o chantilly para que ele fique de forma tranquila para trabalhar sem precisar hidratar. Se você, de fato, conseguir bater o seu chantilly de forma tranquila para trabalhar, que é um ponto muito difícil, está ótimo. É por isso que eu falo sempre no ponto de buraco, porque você vem hidratando aí da maneira que você quiser. E a hidratação, pessoal, não é só com os reagentes, tipo água ou o próprio chantilly não, tá? Isso aqui também, ó, corante, é um reagente também de hidratação. O que que acontece? Muitas vezes as pessoas colocam o próprio chantilly para hidratar, depois vai colocando o corante. E aí o que que acontece? Esse corante aqui, quando você coloca demais para dar aquela cor que você precisa, ele vai desmontar o seu bolo, não vai hidratar, ele vai ter muito reagente dentro. O que que vai acontecer? O seu chantilly vai ficar mole, tá? Então primeiro sempre hidrate ele com chantilly ou com o corante, tá? Colocou o corante, mexeu, deixou a cor que eu quero, e aí eu venho colocando aos poucos, dosando bem aos poucos o meu reagente para hidratar, para que ele dê o ponto que eu preciso, tá? Então fique muito ligado nisso, tá bom? E aí o ponto de bico é o mesmo ponto do alisamento. Se você acertou o ponto do alisamento, chefe, acertei o ponto de alisamento e meu bolo tá lisinho, tá bonito, é o mesmo ponto do bico. Então não muda muito de um para o outro, tá? O ponto de bico e o ponto de alisamento, ele mora junto ali, tá? Então não tem muita diferença. Então acerte o ponto de alisamento que você vai acertar o ponto de bico, tá bom? A galera aqui do Deusa fala do Boa Esperança, Minas Gerais. Aula muito boa, falou galera. Obrigado, chefe. Então, a galera tá aqui animada. Pessoal, é mais ou menos isso, tá? Não tem mais. Então, muito cuidado na hora de batimento do chantilly, tá? Na hora de armazenamento do chantilly, porque isso é um dos fatores aí que acaba rachando o seu bolo. E aí isso é muito ruim quando isso acontece, tá? Pessoal, para você ainda que não me segue no meu Instagram, tá? Eu vou deixar aqui abaixo o meu Instagram para você me seguir. Porque é importante que você me siga no Instagram, pessoal? Porque tem conteúdos exclusivos diariamente lá. Vou começar lá com as lives novamente, então para você que tem dúvidas a respeito de batimento de chantilly, de como trabalhar com chantilly, você que tem dúvida em relação ao liso perfeito, a gente vai começar nossas lives novamente lá no Instagram, tá? E se você quiser fazer um bate-papo ao vivo comigo também lá no Instagram, eu vou estar esperando por vocês lá. Então é por isso que é sempre bom você me seguir no Instagram, porque tem conteúdos exclusivos lá, tá? Todos os dias tem conteúdo novo, tem caixa de pergunta, você pode interagir comigo lá também, tá? Então eu vou deixar meu Instagram aqui, pessoal, para você me seguir, comenta lá, tá? Me marca lá no Instagram que eu vou repostar novamente essas marcações de vocês. Então meu Instagram ele tá aqui, tá bom? Então vai lá correndo, me siga no Instagram, tá? E só lembrando que quinta-feira agora vai ter também a nossa live, tá? Nós vamos ter live na quinta-feira também, vai ser um conteúdo inédito também. Então eu aguardo vocês quinta-feira, por isso que é sempre bom vocês apertar o sininho para receber as notificações, tá? Apertou o sininho para receber as notificações, você vai ser notificado todas as vezes que a gente estiver ao vivo aqui, porque muitas vezes o que acontece? A gente sai para fazer algumas coisas e não aperta o sininho para receber as notificações e muitas vezes a live acontece, dúvidas que vocês poderiam estar tirando na live aqui comigo, vocês acabam perdendo a live e aí perde de aprender aquilo que você queria perguntar ou tirar aquela dúvida que você gostaria, tá? Então aperte o sininho para receber as notificações. Não esqueça aí de deixar o seu like nesse vídeo, tá bom? E comentar aqui abaixo o que vocês acharam dessa live, tá bom? E não esqueça da Semana do Liso Perfeito, tá? Vai acontecer, vou repetir novamente, vai acontecer a Semana do Liso Perfeito, então fique ligado, porque todas as informações vão acontecer por aqui, tá, pessoal? Então, as informações vão acontecer por aqui, então não esqueçam, é por isso que é sempre importante, falando novamente do sininho para receber as notificações, tá? Pessoal, muito obrigado a todos,
Para você que está chegando agora, que chegou agora, a live ela vai ficar salva, tá? E aí você pode assistir as lives quantas vezes você quiser, a hora que você quiser, e isso é muito importante, tá? Pessoal, muito obrigado a todos, uma ótima noite. Fique com Deus e aguardo vocês quinta-feira aqui a partir das 8 horas da noite, tá, pessoal? Muito obrigado a todos, uma ótima noite e fiquem com Deus.